Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. Que nós possamos trazer a palavra do Evangelho da forma que todo mundo precisa receber, precisa ouvir, inclusive nós mesmos. É sempre um prazer estar nessa casa. Essa semana mesmo eu conversei com o Olívio e falamos, ele está em Portugal, né? Ficamos quase 20 minutos, papo de comadre ou de compadre, e ele está muito bem, fiquei muito feliz de ele estar com os filhos, a netinha vem de vez em quando, isso me deixou muito satisfeito. O Evangelho de hoje, eu posso fazer com que ele não venha para mim? Eu andei meio resfriado, ele para? Tá, obrigado. E o Evangelho de hoje é um tema muito interessante, porque eu vi aqui um dos livros que estava sendo divulgado, aqui nessas imagens, diz assim: a verdade nunca morre. Olha que coisa interessante. A verdade é um diamante. A verdade é uma coisa fantástica para o ser humano. A mentira, ao contrário, ela deprime o ser humano. Se eu disser a verdade, eu vou dizer uma vez só. Se eu disser mentira, posso dizer 1000 mentiras, nunca vou. Vou sempre uma cobrir a outra, mas nunca vou dizer a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei disso. Porque o tema de hoje está dentro do Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Olha aqui, que coisa interessante, para nós sermos perfeitos, né? E Jesus disse, perfeito só o Pai é, né? Mas, quando a doutrina nos fala, quando Kardec nos fala para nós sermos perfeitos, ele está naturalmente abordando as nossas perfectibilidades. Quer dizer, nós temos condições de sermos sempre mais perfeitos do que somos, porque nós evoluímos. Vocês sabem, a doutrina espírita aceita a lei da evolução, né, da evolução da espécie, que foi tema que Kardec, inclusive, na época, né, se comunicou, escreveu cartas para Darwin falava da evolução da espécie. Então, Kardec sempre aceitou isso, né? Embora na época a Igreja Católica dizia que o Darwin dizia uma heresia, combatia, brigava, né? Excomungava o Darwin. E hoje a ciência está aí provando que nós evoluímos, nossa espécie evolui, né? Tem gente que, por orgulho, fala: como eu descendi do macaco? Não, você não descendeu do macaco. A sua descendência é da evolução da espécie, da evolução humana. O humano foi aparecendo. E hoje nós somos isso. Agora, o espírito não é isso. O espírito é espírito. Ele está encarnado nesse corpo, né? Eu podia estar encarnado no corpo de mulher, de homem, de um homem branco, um homem negro, amarelo, vermelho, qualquer coisa. Podia estar encarnado de qualquer forma, mas sempre como um ser humano, porque todos eles são seres humanos, né? Então, hoje, já no século XXI, nós aceitamos mais essa realidade, porque nós percebemos, a humanidade percebeu, nós somos 8 bilhões de seres, nós percebemos agora que não diminui a nossa qualidade, nós estamos evoluindo, tá bem? Então, sede perfeito. E os itens que nós separamos foi o dever e a virtude. Eu vou ler 2 trechinhos para vocês entenderem como que Kardec mencionou esses 2 temas. Diz assim: instrução dos espíritos. Veja que esse texto é uma instrução dos espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos mais altos atos elevados.
Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Quer dizer, não é o dever do médico, do dentista, do engenheiro, do homem que faz a limpeza na empresa. Não, estamos falando no dever como ser humano, como homem civilizado que somos. Depois ele continua: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, que esse guardião da probidade interior o adverte, o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Os espíritos disseram para Kardec, Kardec retratou, que o dever é algo muito importante, mas ele está em contradição com os nossos sentimentos, porque nós somos pequenos ainda. Então nós temos sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Então tudo isso está contra o dever. Por isso que o dever tem que se impor. E ele diz aqui, ele é o aguilhão, ele está na nossa mente como algo que tem que ser atingido. E eu lembro, quando a gente lê esse texto, que Kant, eu sou professor de filosofia, então vira e mexe eu falo um pouco de filosofia. Immanuel Kant foi um grande filósofo. Immanuel Kant dizia assim, que o Deus, o Criador, é imanente, ou seja, ele está dentro do homem. Tem até uma historinha que fala assim, Deus se colocou num lugar para o homem procura Deus em todos os lugares, né? E ele vai encontrar justamente dentro dele, no coração, na sua mente, no seu cérebro, dentro dele. Essa porção de Deus que nós temos é que faz com que nós tenhamos perfectibilidades. Então nós vamos encontrar um ser humano que é bondoso, caridoso, não deseja mal a ninguém, etc, etc. E vai encontrar, por outro lado, um que é maldoso, invejoso, ciumento. Então, essas coisas acontecem com o ser humano, somos 8 bilhões, reafirmando e relembrando, cada um está num grau de evolução. A doutrina espírita, a filosofia da doutrina espírita diz que o crescimento do ser humano é axiológico, é uma palavra bonita, que diz assim, o crescimento é assim, ele é espiral e sempre para cima, sempre crescendo. O homem não regride, ele pode estacionar. Hitler não regrediu? Não, Hitler estacionou. Ele com aquele orgulho dele, com aquele egoísmo dele, de achar que só existia uma raça, ele acabou metendo os pés pelas mãos e mandou executar milhões de judeus que no fundo eram seus irmãos, né? Então, mas ele não regrediu, ele estacionou. E claro, terá outras oportunidades nesse planeta, ou em algum planeta, em algum lugar, né? nesse mundo de Deus, para que ele poder resgatar e voltar a crescer. Porque nós crescemos assim, axiologicamente. Ou seja, a cada encarnação, nós somos um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Muito bem. E vamos ler então um trechinho sobre a virtude. O que Kardec coloca também são indicações, são instruções dos espíritos. Diz assim: a virtude em seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e que as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de se exibir, ela é adivinhada.
mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Não é difícil a gente ver no nosso plano aqui, homens, pessoas que foram virtuosas, que são virtuosas, que têm uma capacidade para nós extra, né, humana, de ser melhor. O próprio Chico viveu 91 anos para o próximo, né? Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa de classe média alta, se formou como professora, e ela era iugoslava, ao invés de lecionar na Iugoslávia para crianças, jovens da faixa, digamos, da classe A, classe B alta, ela foi para a Índia e foi cuidar, né, de crianças que viviam na rua. Ela não aceitava aquilo. Madre Teresa de Calcutá, ela é conhecida como a Santa da Sarjeta. E por que a Santa da Sarjeta? Porque ela retirou as crianças que ficavam na sarjeta. Sarjeta é aquele cantinho da calçada, né? Ficavam lá pedindo esmola, pedindo coisas das pessoas. Meninos, meninas pobres. Então ela montou uma instituição. E em 1989 ela ganhou o Prêmio Nobel em função disso. O Prêmio Nobel era na faixa de $1 milhão. Esse $1 milhão foi totalmente colocado na instituição que ela, no caso, presidia. Madre Teresa tem histórias maravilhosas. Eu conheço uma que era uma senhora inglesa que a ajudava, e ela tinha que falar com a Madre Teresa, porque ela estava sempre ajudando e tal, e foi lá no lugar que ela estava, como se fosse um hospital que a Madre Teresa estava. Então ela chegou na recepção, a Madre Teresa, está em tal lugar, está em tal lugar. Ela foi perguntando e foi. Era uma coisa meio... Era um prédio assim velho, um prédio que não tinha tanta estrutura. Então tinha escada, sobe escada, desce escada, eram tudo lugares pequenos. E ela foi perguntando e foi indo, foi perguntando e foi indo. Até que chegou num quartinho, tipo 3x2, um quartinho pequeno, com uma cama, e estava lá a Madre Teresa, com uma paciente que tinha hanseníase, que tinha aquilo que a pele fica quase que apodrecida, aquilo cheira mal. Então, quando ela entrou no quartinho, assim, Madre Teresa, e recebeu aquela golfada daquele cheiro, aquele odor forte, e falou: nossa, Madre Teresa, eu não banharia um leproso, nem por $1 milhão. A Madre Teresa parou de cuidar do leproso e falou assim: eu também não, minha filha, porque cuidar de um leproso só se pode cuidar com amor. Não tem dinheiro. Quem tem uma pessoa em casa, geralmente idosos, que estão doentes, que precisam de cuidado, que vivem numa cadeira de roda, sabe que cuidar dessa pessoa não é dinheiro, é amor. A moeda é do coração. Se você não faz com o coração, não vale. Você tem que fazer com amor. Paulo, é difícil. Poxa, se é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tanto que tem muitas famílias que preferem não cuidar. Preferem para uma instituição. E eu não estou aqui criticando. Cada um sabe, cada um deve decidir a sua vida. Nós temos o livre-arbítrio. Aquele que acha que pode cuidar, certamente, aos olhos do Pai, vai estar ganhando algumas benesses. Aquele que não se sente em condições, nada contra. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar uma pessoa para cuidar. Ótimo! Nós fazemos um trabalho no coral, lá em Cotia, e o coral vai nos asilos. E a gente encontra asilos, vamos dizer assim, com um público com mais condição financeira e com menos condição financeira. No de mais condição financeira, tem idosos lá que estão num quarto individual, tal, como se fosse um hotel. Então ele tem o banheiro dele, o quartinho dele, mas ele paga um valor alto. E tem o asilo dos idosos que não tem essa condição, né? O banheiro é de todo mundo, o quarto é para 4, 5, 6 pessoas dormirem,
e são cuidados com muito amor e carinho. As cuidadoras desses locais, dificilmente a gente vê pessoas que são mal resolvidas. Isso, graças a Deus. De vez em quando a gente vê aí na televisão, judiava do idoso, judiava da criança, no caso da creche. Isso vai acontecer sempre. Por quê? Somos seres humanos em evolução. São irmãos nossos que por algum motivo não estão preparados para aquilo, né? E acabam fazendo um mau trabalho. Seria melhor que ele fosse fazer uma outra coisa. É difícil cuidar de uma criança? É difícil cuidar de um idoso? É difícil cuidar de um doente? É difícil? Claro que é difícil. Mas temos que fazê-lo com amor. Vou colocar alguns caracteres da perfeição. A semente da evolução está no Evangelho. Eu costumo brincar com as pessoas que o Evangelho é remédio. Quando a gente tem um probleminha, de qualquer ordem, seja amorosa, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja de saúde, o que for, abram o Evangelho, leiam um trechinho, vocês vão ver o que é remédio. Isso cura, isso dá alento, isso dá vontade de viver. Basta praticar, basta fazer com amor e carinho. Então, quando a gente quer ser bom, nós estamos falando da evolução, a gente vai e busca. E a semente da evolução está dentro da gente. E nós temos na doutrina espírita, fala da lei do progresso, é uma lei. Da mesma forma, isso aqui, ó. Que lei é essa? Não tem uma lei? Gravidade. Cai, não vai ficar parado. O livro não vai ficar parado. O helicóptero para, mas quando a gasolina acaba, ele tem que descer. O beija-flor fica ali na flor, mas ele cansa, tem que... Nada fica parado. Então, a lei da gravidade mostra isso. Mostra até que nós estamos aqui desse jeito pela lei da gravidade. Então, é uma lei. Eu não aceito a lei da gravidade. Azar seu, que você está dentro dela. Uma vez, numa aula dentro da doutrina, um aluno, uma aluna, não lembro, falou assim: o meu irmão, alguém da família dele, cunhado, ele não aceita a lei da reencarnação. Eu falei: que pena, porque ele vai reencarnar, não tem jeito. A lei da reencarnação é uma lei. Então, e a lei da evolução também é uma lei. Nós todos vamos evoluir. Nós temos as perfeições aqui dentro e elas vão saindo, vão exalando e nós vamos melhorando a cada encarnação, eu sempre quase que imploro para as pessoas: estudem a doutrina. Por que estudar a doutrina? Porque você fica melhor, você começa a praticar o quê? A sua reforma íntima. Você começa a perceber que aquela coisa que você tem de ciúme é uma bobeira. A propósito, o ciúme é falta de confiança em si mesmo. Tem uma frase que diz assim: se você ama, deixe livre. Se ele voltar, ele é seu. Se ele não voltar, nunca foi. Olha que coisa interessante. Se você ama alguém, marido e mulher, pai, mãe, filho, o que for, avô, você ama, deixa livre. Se ele quiser ir, se ele for, viver a vida dele. Se ele volta para você, é seu amigo, é seu amor, é algo que está dentro de você, está junto com você. Mas se não voltar, nunca foi. Então, me parece uma coisa simples, mas se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ver que isso muda a nossa perspectiva na vida, perspectiva no casamento, perspectiva no nosso trabalho. A propósito do trabalho, hoje a ciência está muito mais batendo nisso, inclusive a filosofia está trabalhando muito nisso com o pessoal que faz trabalho de coach, ajudando as pessoas nas empresas. Faça o que você ama. Fazer o que você gosta, fazer o que você ama, você está praticamente mais de 50% dentro da felicidade, dentro de um quadro de felicidade. Porque você não sente o peso.
Fazer uma coisa que você não gosta é cansativo. Os trabalhos de casa, os deveres de casa que nós temos. Eu sou casado, a minha mulher, nós temos em casa, temos uma pessoa que vem todo dia e trabalha em casa, tudo bem, mas fim de semana ela não está, e tem outras coisas para fazer. Eu e minha esposa nos dividimos em responsabilidades. Tem certas responsabilidades que eu não gosto muito de fazer, mas essas eu procuro fazer mais carinho ainda, para provar para mim mesmo que aquilo é importante. Que ninguém é perfeito, essa aqui é a verdade. Minha esposa mesmo fala, hoje é meu dia de fazer não sei o quê. Tudo bem. Quer que eu faça? Não, eu tenho que fazer, porque é assim que a gente cresce. E é assim que a gente tem que pensar. O desenvolvimento da perfeição está na reforma íntima, conforme nós estávamos falando. Essa reforma íntima é algo que você, de dentro para fora, começa a ver. Poxa, eu sou uma pessoa maledicente. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando mal dos outros. Eu sou uma pessoa que eu tenho inveja dos outros. Eu sou uma pessoa que eu sou maledicente, que eu sou orgulhoso. Às vezes tem lá um quadro e eu, por orgulho, não vou, não peço desculpa, enfim, não aceito desculpa, coisas desse tipo. E a reforma íntima vai trazer isso assim para você na lata. Você vai colocar um espelho na tua frente. Olha como você está. Aí você olha e fala, puxa, não pode ser assim. E você começa devagarinho melhorando, né? Eu vou melhorar tudo numa encarnação? Provavelmente não, porque você tem que praticar. A reforma íntima é uma coisa de prática. Sabe aquela pessoa que você fala uma frase, ela já entra, como diz o outro, com o pé na porta. Aí quando ela começa a reforma íntima, ela vai botar o pé na porta, para. Peraí. Então ela vai devagarinho. Aí até que chega uma hora que ela primeiro pensa, depois fala. Porque tem muita gente que não pensa e fala. Né? Tem muita gente que não pensa nada e vai falando, e vai despejando coisas. Aí está o perigo. A palavra dita não volta. A palavra dita vai, fere, machuca. Você pode dizer 1 milhão depois, mas aquele ferimento você causou. Aquilo você causou na pessoa, aquela mágoa você causou. Aliás, quando a gente conversa com casais, a gente sempre fala, se a coisa não está bem, se há um problema, na hora do nervosismo, não discuta, não fale. Se puder ter a consciência de fazer uma oração, de ler o Evangelho, de ler a Bíblia, de ler qualquer coisa, de ler um livro qualquer, faça. Deixa para falar num outro momento, que você está calmo, a pessoa ao outro lado está calmo, e vocês vão discutir como gente civilizada. Porque se for na hora do nervosismo, digamos assim, você vai dizer palavras que depois você vai se arrepender, mas já foi dita, já machucou, a lança já espetou o outro. E, normalmente, os dois saem espetados. Porque eu falo daqui, o outro fala de lá, daqui, dali. Isso vale, inclusive, para uma discussão entre amigos, uma discussão no trabalho, né? Porque a palavra discussão, de discutir um assunto, não é coisa de nervosismo, de briga, não. A palavra discutir um tema é você dar opinião, outro dá opinião. Não é colocar o dedo no rosto do outro, dizendo que está errado. Não. Você emite a sua opinião, o seu parecer, e o outro emite a opinião e o parecer. Se eles forem iguais, ótimo. Se eles forem divergentes, pode ser que um esteja certo ou errado. E pode ser que um esteja mais ou menos certo e o outro também esteja mais ou menos certo. Que a inteligência nos mostra o quê? Que a partir de que nós discutimos o assunto, nós melhoramos. Por isso que a psicologia fala da DR, né? Da discussão da relação. Tem gente que tem horror a isso. Mas é válido. Quando você tem uma relação, seja chefe, subordinado, marido e mulher, pai, filho, o que for, é legal você discutir, é legal você conversar sobre o tema. Por quê? Você vai ver no outro o que ele está vendo de você, o que ele está achando. De repente a coisa não está muito boa, deve ser modificada. Um homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Essa é uma das leis. São 10 leis
está no livro 3 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são 4 livros dentro dele. No livro 3 tem as 10 leis, que eu já disse aqui uma vez. Se você escrever a palavra pilastra, CD, pilastra CD, você vai ter todas as leis. Começa com progresso, igualdade, por aí vai. Então, é um exercício até, que quando eu dou aula na doutrina, eu coloco para os alunos. Façam isso, façam uma discussão entre vocês, vê se vocês lembram das leis, porque as leis são imutáveis, são leis divinas, por isso que o Kardec coloca leis divinas. A gravidade é uma lei divina, ninguém vai mudar. Muito bom. Então, o nosso livre-arbítrio pode nos tornar um homem de bem. E essa evolução que nós falamos com a reforma íntima, ela é uma evolução, digamos assim, individual. Ela é intransferível. O pai não consegue transferir nada para o filho da sua evolução. Ele transmite conhecimento, tal, dá conselho, mas o que é do pai, o que é da mãe, não dá para passar para o filho. O que é do filho não dá para passar para os pais, porque isso é uma conquista individual. Né? Então, eu vou deixar uma herança para o meu filho. Ótimo, você tem posse, deixa o seu filho numa condição financeira boa, tudo bem, você tem condições. Mas a tua melhora interior, o teu crescimento, você não transfere. É intransferível. E por isso que cada um tem a sua encarnação, por isso que nós somos seres individuados, né? E cada um tem que fazer por onde, cada um tem que fazer o seu caminho. Na filosofia oriental tem uma palavra chamada fala sanga. Essa palavra quer dizer assim, mania de resultado, porque o ser humano tem mania de resultado. Ele, por exemplo, ele vê as coisas, ele faz, aí eu vou, o pessoal lá está com dificuldade, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar com o intuito das pessoas me verem e me elogiarem. Né? Eu tenho posses, então tem lá uma pessoa com necessidade, a igreja que eu frequento precisa, eu vou lá e dou um valor alto lá, mas eu dou na frente de todo mundo assim, fulano, vem cá, tem aqui na época do cheque, agora não, fez um pix aí, 1 milhão aí, quer dizer, para receber, está errado? Não está errado, hein? Por favor, não está errado. Só que o mérito por aquele ato, eu já recebi. Todo mundo aplaudiu. Seu pai, parabéns, nós cumprimos a igreja graças à sua doação. Então, fico feliz porque cumpri a igreja e todo mundo me elogiando, mas parou aí. Quando eu chegar lá para conversar, e o dia que eu mandei construir lá, eu paguei lá a igreja? Não, você recebeu lá. Recebeu aplausos, todo mundo veio bater nas tuas costas. Quando encontrava com você no supermercado, oi, seu Paulo, esse aqui é o seu Paulo, ele é muito bom, ele fez isso, tá bom, já recebeu. Percebe? Por isso que a bondade, a caridade deve ser feita de uma forma que uma mão não veja o que a outra está dando. Jesus colocou isso, que a sua mão direita não sabe, que a sua mão esquerda não sabe que a direita deu. E olha, as mãos estão tão juntas, estão no mesmo corpo. Né? Então eu conheço casais, por exemplo, que ele tem um trabalho de ajuda para alguém e alguma coisa, que às vezes a esposa nem sabe, ou a esposa faz um trabalho e ele nem sabe. E não é por dificuldade, não teve oportunidade, às vezes acaba descobrindo. Fulano, ele ajuda lá, dá uma cesta básica e tal. Então, é bacana isso. É bacana, porque se a pessoa vai e coloca na TV, na rádio, nos jornais, o que ele fez, o mérito é menor. Muito bom. 8. Vamos com o encerramento já, gente. Então, tem umas coisas que quando a gente faz palestra, os espíritos vêm e falam para a gente, assim, aqui assim. Por exemplo, olha, você fala e pratica ou apenas fala com muita prática?
Eu vou repetir. Você fala e pratica, ou você fala apenas com muita prática? Isso vale para nós. Quando a gente deita de doutor, de sabedor de tudo, não, aqui você tem que fazer isso, não, ali você tem que agir assim. Mas você pratica isso? Você faz isso? Você tem isso interiorizado no seu dia a dia, no seu pensamento? É para a gente pensar. O maior mal não é o que fazem para mim, mas sim o que eu faço para os outros. O que fizeram para mim de mal, eu posso perdoar, posso não perdoar, posso ficar magoadinho e tal, mas já acaba ali. Agora, o que eu fiz para o outro, às vezes não dá tempo de pedir perdão. Porque ele já desencarnou, mudou de cidade, mudou de bairro, mudou, foi. Então, precisamos tomar muito cuidado. Quando recebemos agressões, tudo bem, temos que trabalhar da melhor forma possível. Mas, quando fazemos, precisamos nos preocupar muito mais. O bem é a maioria. O bem constrói-se a si mesmo. O mal destrói-se a si mesmo. E tem Facundo Cabral fala da bomba e do beijo. A bomba, se estourar uma bomba ali, todo mundo vai virar de costa e olhar o barulho. Talhaço, como se matou, morreu, fez, o que aconteceu? O beijo não. O beijo é silencioso. Então, se duas pessoas se beijarem, se acariciarem, acabou. Então, a bomba e o beijo. A bomba, ela exige de nós que nós olhemos. O beijo não. Outro exemplo. Na segunda-feira, jornais. No domingo, duas torcidas uniformizadas brigaram, teve lá gente machucada, em alguns casos tem até óbito, né? Então sai estampado nos jornais, as redes sociais publicam, fotos e tal, o que um falou, o que um falou, o que um falou. Tudo bem. Na segunda-feira, no domingo, na chácara tal, no lugar tal, a família Silva e Souza reuniu mais de 200 pessoas para comemorar o aniversário da vovó que fez 100 anos. Então foi uma tarde linda, um almoço lindo, as pessoas se abraçavam, parentes que não se viam há muitos anos, estavam juntos, trocando figurinha, etc, etc, etc. Sai no jornal? Sai na rede social? Não. Sabe por quê? Porque nós não temos interesse de ver isso. Mas se ter a briga da torcida, você viu? E aquele time, tá vendo? É o time do meu cunhado, ainda fica fazendo julgamento. Então, muito cuidado. Até hoje não é só TV, hoje também tem o celular que tem tudo. Mas na época que tinha mais a televisão, eu costumava dizer para as pessoas o seguinte: sabe qual é a coisa mais importante que inventaram na TV? Foi o botão de desligar. Acaba o problema. Você vai lá e faz isso. Clic, parou. Você já pensou? Se todo mundo, quando a coisa não é boa, desliga, o que vai acontecer? Aqueles que vivem no mar, que vivem produzindo notícia, não vão noticiar mais, porque ninguém quer ver. Já existem muitas pessoas que